Olá, pessoal! Salve, salve, salve! Que alegria estar com vocês. Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Para nós é um motivo de muita honra voltar à nossa casa. Grupo que me abraçou, me dando condições de me tratar, fui tratado. E passei a ter um compromisso de tratar com muito respeito a essa família bendita. Lembrando do ano de 1987, quando subi essas escadas. Voltar ao grupo de estudo também sugere relembrar os nossos tempos quando começamos participando dos módulos, na época, ciclos de estudos. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo, estudando e também depois contribuindo na formação, na reestruturação dos programas. Quando implantamos o grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, 95, 96, por aí. Foram momentos de muita importância na minha trajetória. Então, voltar e revê-los, atendendo à solicitação dos nossos companheiros, como o Leonardo, né? A Raquelzinha, é sempre muito bom. Endereçando ainda um abraço para o Bruno. Sentimos falta do Bruno, torcendo para ele voltar para o trabalho. Tive a oportunidade de visitá-lo, enfim. Então nós estamos de volta. E vamos trabalhar o tema dentro do módulo que estuda a mediunidade. Hoje, dia 3 de junho de 2023. Eu aproveito, além de abraçar os amigos que estão na sala virtual, abraço também os membros do canal do YouTube Gênesis, TV Gênesis, né? Que é um canal que eu abri para compartilhar o material que a gente produz no Centro Espírita, que foi fundado por mim com os amigos, sob a tutela dos benfeitores, que é a FEAC, Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, situada no bairro São Gabriel, Belo Horizonte, 1º de abril de 2008. Então nós temos hoje próximo de 2.700 vídeos gratuitos, doutrina, evangelho, entrevista, estudos, lives que a gente faz semanalmente. Todos os dias temos o Evangelho pelas manhãs, Gênesis no Lar, às 6h52. Vocês também estão convidados. A gente faz ao vivo e quem não pode, assiste depois. Não é isso? Então, minha amiga e meu amigo, com muita alegria nós vamos trabalhar o tema, sem delongas. Bom, o assunto é mediunidade. Quando preparava o material sobre a orientação da coordenação, né, face à fonte de pesquisa que vocês pediram para trabalhar, as abordagens. E, naturalmente, estudar a mediunidade também dialoga com as nossas experiências, sobre o ponto de vista não só de estudioso, mas também lidador como médium na seara. Trabalhei no Grupo Sheila, a minha descoberta mediúnica, nas reuniões de educação mediúnica, depois nas frentes que envolveram a desobsessão, o receituário mediúnico, eu fui médium psicógrafo da casa, no DOI na época, o departamento de orientação, o receituário ao público, e trabalhamos também com a mediunidade da cura, enfim. Então nós tivemos oportunidade de viver essa experiência que marcou a nossa alma profundamente. E daí para frente, nós trabalhamos em outras casas. Desde 95 eu trabalho na União Espírita Mineira, a federativa, participo do movimento nacional, mineiro, enfim. Então convivemos com médiuns, dos mais diversos. Classificação mediúnica sempre foi um assunto que mexeu muito com a gente. E também, com muita alegria, para quem não me conhece, né,
eu tive a honra de escrever 2 biografias do nosso querido Chico Xavier, que é Chico, Diálogos e Recordações, e Chico Xavier do Calvário à Redenção. Portanto, estudei desde 87 a vida de Chico Xavier, que sempre mexeu com o meu coração como referência, uma vez também que meu pai e meus avós são de Pedro Leopoldo. Minha infância, eu peregrinei, brinquei muito naquela terra bendita. Então a gente vai falar sempre de mediunidade com Kardec como mestre e Chico Xavier como um exemplo operacional, prático, bem mineiro, dizendo que é possível, que todos somos filósofos, aprendizes, candidatos, matriculados na escola do Evangelho. Ponto. Então, vir aqui para falar da natureza das comunicações, quando eu estava preparando, passando os olhos nos tópicos, me ocorre e eu quero sugerir para vocês que vocês acessem a Revista Espírita, que era a revista lançada por Allan Kardec para se estudar o Espiritismo, uma rede social da época, pensemos assim. 1866 é o ano, e nós vamos nos deparar com uma mensagem, uma matéria que depois se tornou objeto de reflexões e São Luís o Espírito, um espírito protetor, Dozon, entidades espirituais comentaram essa matéria, intitulada Mediunidade Mental. Anotem aí, mediunidade mental. É um assunto muito legal para se estudar. Todos os médiuns, todos os interessados em espiritismo, para a gente entender um pouco como que acontece a relação com os espíritos. Então essa é a primeira dica para as pesquisas dos companheiros atentos, esse grupo que está seguro aí há tanto tempo. Então nós vamos hoje remontar, trabalhar com o capítulo, especificamente o capítulo 10º do livro dos Médiuns, que no frontispício encontramos a célebre frase, Guia dos Médiuns. Então, um médium que não estuda o livro dos médiuns, eu costumo brincar dizendo, está a pé de guia, porque por mais que tenham guias, se eles não estiverem sugerindo que você estude o guia dos médiuns, nós podemos estar caminhando com riscos de queda e de cometer erros que podem trazer dificuldades para o trabalho. Então, a partir de agora, eu vou procurar ser didático conforme o livro e vou trazer para vocês os tópicos. E assim a gente vai comentando um por um. Pode ser? E no final, eu me coloco à disposição para responder, caso hajam perguntas, e comentar junto com vocês as ideias que possam agregar, nos ajudar. Lembrando que estudo em grupo nós construímos juntos. Beleza? Ninguém sabe mais do que ninguém. Meu papel aqui é apenas facilitar para que a ideia seja assimilada, desenvolvida e nós possamos estar próximos em nível do coração. Tá bom? Bom, eu separei para a gente começar, como sempre, conforme o compromisso de Allan Kardec com Jesus Cristo, Emmanuel e Chico Xavier compromissados com Kardec e com Jesus, eu inicio trazendo uma citação que está no Evangelho na Epístola 1ª de João, certo? O apóstolo João, que foi inclusive objeto de estudo de Kardec no próprio Livro dos Médiuns. O texto diz assim: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas
que se levantaram no mundo. Vejam bem, então nós vamos apertar o player da nossa viagem, essa aventura bendita de hoje, refletindo com muita seriedade sobre a mediunidade que deve ser pautada, o seu exercício, nos princípios morais. Se não for assim, pode ser que nem seja interessante, produtivo, eficiente, lidar com a mediunidade. Já fomos informados por Kardec que todos somos médiuns. Uns mais, outros menos, mas médium propriamente dito é aquele que está exercitando a mediunidade conscientemente. Beleza. Então eu citei no início a mediunidade mental, que é o diálogo com os espíritos, identificando o que é nosso, o que vem deles. E quando nos relacionamos em nível social ou espiritual, nós precisamos de identificar o que nos visita. Qual o pensamento? Engrinaldado por que tipo de vibração? Boa, faz bem. Não sugere problemas, vazio, conflitos, dificuldade. Então precisamos de identificar. Todos os espíritos podem se comunicar? Quais se comunicam conosco? Então hoje nós temos o universo da rede social, não é isso? Há uns tempos atrás, talvez, ou tínhamos muito poucas possibilidades de intercambiar, a não ser se você tivesse um ciclo de relação extenso. Com a rede social você pode conviver com o mundo inteiro. Qual o tipo de comunicação que nós estamos exercendo? Com quem nós estamos conversando? Qual o alimento que estamos utilizando, seja para nós ou para o outro? Nós estamos aplicando conteúdo evangélico, moral nas nossas relações na internet? Da mesma forma, quando o assunto, os espíritos, porque eles estão em toda parte. Não é a resposta dada para Kardec, questão 76, questão 23. O que é o espírito? O princípio inteligente, lembra? E a 76? Quem são os espíritos? São seres inteligentes do universo, estão em toda parte. Então, nós estamos circunenvolvidos por espíritos. Você consegue identificar quais são as intenções, o comportamento que eles fazem? Entendam isso. Então, precisamos de ter os olhos atentos para não cair nas armadilhas, principalmente daqueles que se apresentam como cristos, médiuns, dirigentes, com a panca de serem de Deus. Mas é necessário verificar se realmente são de Deus. Beleza? Então fica essa reflexão inicial. Para a gente falar da natureza das comunicações, é muito importante lembrar da questão 100 do Livro dos Espíritos, que vai trabalhar a ideia de que os espíritos são de ordem diferentes, conforme o grau de perfeição que tentam alcançar, ou tenham alcançado. Me desculpe. Então, existe uma hierarquia no mundo espiritual como na Terra. Se vocês se deterem no materialismo, o materialismo dialético vai dizer que não existe isso. Que história é essa? Hierarquia no mundo espiritual é do universo católico, de anjos, de querubins, Deus, Jesus. E ai de você se não lidar bem com eles. Você vai para o fogo do inferno. Não, isso é para refutar. O mundo espiritual, ele é um fato
constatado, comprovado para nós espíritas. E o mundo espiritual é habitado por espíritos que deixaram o mundo corporal. E se temos uma diversidade de espíritos na Terra, o mesmo no mundo espiritual, que se reúnem, que se congregam por sintonia dos ideais e se mantêm quando há afinidade. São duas coisas distintas, sintonia e afinidade. No mundo espiritual, os grupos estão se sustentando por afinidades. Então, existem espíritos, grupos, em faixas superiores, medianas e inferiores. As ordens ou graus são limitadas em número, porque entre eles não há linhas de demarcação traçadas, como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Olha aí. Então nós estamos tratando do capítulo da natureza das comunicações, não se esqueça. Então vamos respeitando 2 princípios. Como Kardec diferencia a ordem dos espíritos. As características boas e más. Grau de evolução. Certinho? Sabendo que essas ordens não são absolutas, ou seja, fazendo-se uma comparação. Olha que coisa interessante. Uma comparação entre a cor e outra do arco-íris. Perceberam? É só para dar uma ideia. Bom, quais são as 3 ordens que Kardec definiu para os espíritos? Os espíritos deram 3 ordens de classificação. Os de primeira ordem, os de segunda ordem, no meio da escala, os de terceira ordem, na base da escala. Olha aí, isso é importante. Isso é didático, repito, 3 ordens. Não estava no script, mas eu vou citar para você anotar. Busquem o livro Obras Póstumas. É um livro que deve ser lido com cuidado, porque não foi um livro organizado por Kardec. Então tem falhas ali. Mas existe um texto que precisa de ser estudado. Se chama Aristocracia. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre esse escalonamento, essa ordem que existe no mundo espiritual e também na Terra. Então nós estamos, lembrem-se disso, isso é um princípio doutrinário. Você convive com espíritos superiores, medianos, ou seja, que estão na mesma faixa, e espíritos inferiores. Anotem isso, a sugerir que precisamos trabalhar uma virtude fundamental: empatia. A lei de Deus está esculpida na sua consciência. Combinado? É isso mesmo? Então estamos despertando a consciência. Alusão à questão 621 da obra espírita, Livro dos Espíritos. Quais são essas leis? São leis morais. Elas estão em potencial e se chamam virtudes. É a virtude que está esculpida em ti. Então, quando nós operacionalizamos com a virtude, nós estamos desenvolvendo o senso ético, estético, o belo, o justo, o bem, a sabedoria. E desenvolvendo os sentimentos para que eles possam alimentar a alma. Então vejam aí, e uma das virtudes é a empatia, não foi que eu disse? O que é a empatia? Resumindo, se colocar no lugar do outro. Se colocando no lugar do outro, estaremos exercitando amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas em outras palavras, você se colocar no lugar do outro,
estaremos interagindo, aprendendo, ensinando sempre novas lições e vivendo bem. Você vai fazer o que gostaria que o outro te fizesse, porque você está se colocando no lugar dele. Então se coloque no lugar do inferior. Se posicione ali, que você vai ter mais habilidade, mais conhecimento, você vai ter a percepção mais abrangente de como você deve se comportar para com o inferior. Para os pares, os iguais, numa faixa mediana, não existe dois espíritos iguais, lembra disso. Mas em estágios parecidos. E também se coloque no lugar dos superiores. Se colocando no lugar, por exemplo, do seu mentor espiritual, do guia que comunica, por certo, o seu comportamento também será aprimorado conforme esse exercício virtuoso. Você já tinha pensado nisso? Prestem atenção. E aí o seguinte, quais características predominantes nos espíritos conforme ordens descritas até agora? Nessa pergunta segunda. Abrindo só um parênteses para o pessoal que está me acompanhando na sala. Se vocês não estiverem conseguindo ler, eu vou disponibilizar o vídeo no canal do YouTube, canal Gênesis TV, e vocês depois podem pegar as imagens e anotar, beleza? Porque a gente está num grupo virtual aqui e minha telinha fica pequena. Então, continuando. Quais características predominantes nos espíritos conforme as ordens descritas? Então, vamos falar dos espíritos imperfeitos. Predominam a materialidade, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, sentimentos egóicos. Pensem nisso. E todas as paixões daí decorrentes. Podem ser muito astuciosos, inclusive. Então, começando Kardec pelos imperfeitos. E quem quiser acompanhar também o que eu estou falando, vocês vão estabelecer uma relação com o capítulo 10º do Livro dos Médiuns. Certinho? Mas voltando. Espíritos imperfeitos. Materialistas. Ignorantes. Orgulhosos. Egoístas. Violentos. Eis a heresia da separatividade. Desintegrados, desconectados, descolados com o Cristo interno. Portanto, quando nós desconectamos com a força da alma interna, a endoevolutiva, a voz de Deus que fala dentro, nos perdemos facilmente. Nos matriculamos, numa linguagem atual, numa bolha líquida chamada ilusão. Certinho? E aí as paixões decorrentes se agigantam. E são espíritos imperfeitos astuciosos, sedutores, maliciosos, ousados, imprudentes. São facilmente identificados. É só uma questão de tempo. Até aqui, tranquilo? Então nós, em atividade mediúnica, estamos lidando com eles o tempo todo. Numa simples influência dentro de casa, como também nas comunicações, nas atividades espiritistas. E a rede social? Não vim falar de rede social, porque ela por si só nos mostra se ela é social ou antissocial. Depende do comportamento. Ela liberta ou aprisiona? Depende da escolha. É boa ou má? Segundo as obras, os sentimentos de cada um que perambulam por lá. Para alguns, uma terra sem lei, território de ninguém. Todos podem. Gigantes. Né? Pessoas que não estão convivendo, não estão interessadas em aprender
com a lei de sociedade a estabelecer uma vida mais qualificada. Mas também na rede social você costuma achar coisas boas. Você não pode substituir o lado humano pela tecnologia. Você não deve perder essa conexão com o Cristo interno, julgando que ele está lá fora, que você depende de tecnologia para isso. Então, os espíritos, as forças que se movimentam nas redes sociais, no universo íntimo, interrelacional e espiritual, é fácil identificar a atuação de espíritos imperfeitos. Beleza? Bons espíritos. Alright, que bom, Casalberto. Então tá, respira fundo. Você que está em casa, beba um copo d'água. Vamos lá. Bons espíritos. O que predomina? Predomínio da espiritualidade. Do desejo do bem. Espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral. Absoluta relação com os espíritos das outras ordens. Então, entendam isso, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens, e não absoluta no que remonta à divindade. Perceberam? Bom, quando nós ouvimos por aí no cenário espiritista predomínio da espiritualidade, eu confesso para vocês que eu escutei essa palavra, estudei tanto, até que um tempo eu fui me atentar para o que realmente significa espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Espiritualidade, a ideia, uma nota de rodapé, não vou sair do contexto. Espiritualidade significa conceber, aceitar a espiritualidade, a imortalidade, a preexistência da alma. Então isso tem a ver com a maturidade de cada um. A espiritualidade é inerente do espírito. Intuitivamente todos concebemos a divindade, a filiação divina. Por mais que os sentimentos egóicos, a bolha da ilusão, pode nos levar à condição ateísta, agnóstica, e podemos negar. Sob o ponto de vista da cognição, da percepção, podemos negar. Da afirmativa, podemos nos furtar. Mas na hora que o testemunho bater fundo e o indivíduo se sentir como um ser finito, essa concepção da espiritualidade se manifesta. Porque ela tem a ver com uma força chamada endoevolutiva. É um diálogo com o princípio, o instinto de conservação. Então os espíritos bons predomina essa verve, essa vibe, essa força espiritual. Os espíritos, os bons espíritos, pautam a sua vida fundamentado na concepção divina. Então passa a agirem. O desejo do bem, melhor dizendo, ele é espontâneo. Para nós que estamos na faixa ainda de espíritos imperfeitos, nós operacionalizamos para fazer o bem. Mas nem sempre é espontâneo. Costuma ser automatizado. Já é um ganho, um exercício disciplinado. E quanto mais descobrirmos a beleza, mais se fará espontâneo até
atingirmos essas faixas de bons espíritos. São espíritos que estão livres da influência da matéria. Perceberam? Pois bem. Então, a natureza das comunicações é um diálogo que propõe que analisemos o comportamento, as comunicações, o conteúdo, para a gente saber a natureza. Essa conversa, ela é perene, ela é imortal. Ela jamais deve ser abandonada, porque o tempo todo nós estamos verificando. E sugerimos como medida para avaliação o crivo socrático. É bom? A mensagem é boa? A mensagem é justa, verdadeira? A mensagem promove o bem? Que a mensagem pode ser boa, mas pode não ser justa, inadequada. Então ela pode fazer, ao invés do bem, ela pode gerar o mal, que é a ausência do bem. Então sempre a análise, esse espírito ciência kardeciana é fundamental. Deve-se avaliar as comunicações para se saber da elevação ou da baixeza das ideias, do saber, da ignorância, vícios ou virtudes. Conforme suas características, as comunicações podem ser grosseiras, cheias de termos chãos, chulos, termos ralé, pobres, no sentido literário, moral, baixos e indecorosos. Eu estou sendo aqui fiel ao Livro dos Médiuns. Então temos as grosseiras, foi aqui apresentado. Vamos falar das comunicações frívolas, sem valor, sem importância. E as comunicações sérias são ponderadas. O espírito só falará do que sabe ou precisa. Olha que extraordinário, gente. Instruções conduzem ao conhecimento fundamentado e lógico. Perceberam? Olha que maravilha. Eu fico cá pensando com os meus botões, como passarinho verde que costuma me visitar, os bons espíritos, ou os amigos nos nossos estudos. Eu costumo refletir, dentro do cenário social que vivemos, de profundas mudanças em todos os quadrantes do universo, né? Especificamente no mundo materialista, na sociedade hedonista, consumista, egóica, que foi naturalmente sendo guiada pelas inspirações da serpente do Antigo Testamento ou do dragão, que é a besta, que toma o trono, ele ocupa o trono que é de Deus. Ele não merece o trono, mas pelo jogo da sedução ele toma o poder e controla o mundo. Foi o que aconteceu. Ao longo do tempo, os sentimentos egóicos humanos foram sofisticando os sistemas de domínio até atingir o clímax dos tempos atuais, de amoralidade, de imoralidade, desrespeito, confusionismo, ideologias que emburrecem a inteligência e o caráter. Tiram a oportunidade de uma educação elevada. E se a gente for observar
quando vocês estudarem Espiritismo, o assunto regeneração, não deixem de ver nas leis morais quando Kardec pergunta sobre a degeneração. Então existe um movimento pendular que regenera e uma outra polaridade que degenera. Então os espíritos e as comunicações estão nessa sistemática complexa e cada um estabelece um ritmo, uma polaridade, uma escolha, obtendo respostas. E aonde que eu queria chegar? Que na degeneração dos costumes, do ensino, da cultura, a cultura elevada, não falo da cultura erudita, cultura elevada dos bons costumes, da boa prática, do bom ensino, da boa religião, foi substituída numa arquitetura muito bem pensada pela cultura de massa, que bombardeia o imaginário da criança até que ele atinja uma fase em que ele não terá os elementos suficientes para enfrentar o processo que assumiu no mundo espiritual quanto à sua reencarnação. Então, só para dar 2 exemplos, atingimos um momento em que o homem está cada vez mais desumanizado. Porque para ser humano, nós precisamos deixar pelo caminho o que impede ser humano. E hoje os valores humanos estão sendo substituídos pelas imperfeições. E aí você tira suas conclusões. Então, desumanizar o homem é uma tática do dragão. Eu vou dar só um exemplo para ficar no pêndulo. E superhumanizar o animal em detrimento do ser humano. Isso é só para brincar com a palavra e mostrar para você o que acontece no dia a dia. E um dos assuntos sugere que haja também uma desagregação, um empobrecimento até na nossa maneira de se comunicar. Degenerar a língua. E nós brasileiros podemos dizer com muita alegria, com honra, que a língua portuguesa é extraordinária e eles querem destruí-la. Ou seja, se nós estamos empobrecendo o nosso vocabulário, as palavras estão perdendo o sentido, dubiedade, duplo sentido. Então a gente perde a referência até para se comunicar, porque os valores deixaram de existir. Imaginem na comunicação entre os espíritos. Como que os espíritos vão se comunicar bem se os médiuns, como seres humanos sociais, não se comunicam devidamente, porque não sabem nem mesmo o que eles estão dizendo? Num cenário de muito achismo, de muita informação e pouco estudo, pouquíssimo conhecimento, a definir, inclusive, que as escolas, a universidade se tornam um trator que tritura o cérebro com um guante de informações, todas por recorte aqui, recorte acolá, cria-se uma narrativa e afirma-se que está apresentando um conteúdo e todos felizes, e no final das contas ninguém aprendeu. Bulufas. A linguagem frívola, fútil, sem valor, sem importância. Perceberam? Eu fiz uma live lá na FIAC intitulada O Declínio e a Queda de Roma. Estudem conosco, porque o que aconteceu em Roma está acontecendo no mundo materialista, nesse sistema. Imaginem como que nós vamos lidar com as comunicações espirituais. Então observem que a relação entre os seres humanos, encarnados e desencarnados, são pautadas nos mesmos princípios.
A técnica, a maneira de acontecer é que difere, porque eu não ouço com os ouvidos o Espírito, e sim com o meu sensório espiritual, anímico. Então, se eu tenho 5 sentidos, que é o tato, o paladar, a audição e a visão, eu tenho a mediunidade, eu vou tratá-la como Kardec, ok? A paranormalidade, os sentidos metafísicos, como queira você denominar. O que difere é só isso. Mas, sob o ponto de vista de conteúdo, o médium, para entender os espíritos, ele vai lidar com o que ele tem, com o que ele está desenvolvendo, e vai se comunicar com ou não, tendo ou não dificuldades, ele vai se comunicar de acordo também com a sua condição. Então, falamos das comunicações grosseiras. Isso aqui tem a ver com a educação mediúnica, hein? Porque não adianta querer comunicações boas no centro espírita se eu comunico de uma forma frívola. Uma coisa não está descolada da outra. Então falamos da grosseira, da frívola e das comunicações sérias, que são ponderadas. O espírito só falará do que sabe e ou precisa, fundamentado no conhecimento lógico. Muitas pessoas questionam por que os espíritos não falam tudo? Por que eles não esquadrinham? Por que eles não vão nos detalhes? Porque são tanta metáfora. Já escutei isso muito, para não dizer que no início eu também queria a receita do bolo. Quando você quiser explicação demais, cuidado, que a tendência é que a gente vá para a frivolidade, superficialidade. Os espíritos nobres puros, elevados, eles trabalham respeitando o processo educativo e a descoberta de cada um. Vamos falar das comunicações grosseiras. Agora vamos especificar. Cheias de termos chãos, baixos e indecorosos. Provém de espíritos ainda inferiores, ignorantes, revoltados, maldosos, segundo o seu caráter. Geralmente são entidades perseguidoras, obsessoras. Essas entidades podem comunicar por médiuns que lhe proporcione tal oportunidade e não ter caráter grosseiro devido à boa educação mediúnica, que filtra, reprimindo o que seja indesejável. Aqui tem uma dica da educação mediúnica. O espírito comunicante pode estar nessa condição, grosseria. Mas o médium educado, evangelizado, funciona como um filtro para purificar, para oferecer a essência. Isso é possível, é legítimo e não desabona a autenticidade mediúnica. Pelo contrário. Então tem médium que acha que para ser autêntico ele tem que ser ipsis literis, ele tem que apresentar tal qual recebeu a comunicação. Cuidado, cuidado. De acordo com o caráter dos espíritos grosseiros, as comunicações podem ser triviais, vulgar, ignóbeis, vil, desprezível, baixa. Olha só, pessoal. Obscenas, sem pudor, indecente, imoral, insolentes, desrespeitoso, atrevido, arrogantes, orgulho, soberba, malévolas, índole voltada para o mal, ímpias, cruéis, sem piedade.
Gente, um dos aspectos que ocorreu na sociedade romana e o império caiu foi por conta do hedonismo, do sexismo, sensualidade, cinismo, deboche. Imaginem o que nós estamos assistindo na sociedade. O que vem do mundo espiritual costuma ser muito pior. Para não dizer que é pior. Porque na Terra, nosso comportamento, ele reproduz o que somos. De onde viemos, qual o grupo que, matriculados, nos encontramos por muito tempo, até por milênios, certo? Então, que tenhamos os olhos abertos, não para julgar e condenar, mas para verificar o que está à nossa volta e o que brota do nosso coração. Por isso o Espiritismo não é matéria para qualquer um. O Espiritismo é assunto para quem dá conta. Não é escola para santos, mas é um curso de aperfeiçoamento, de educação moral e espiritual. Com um detalhe: cuidado, porque entre encarnados, como infiltrados existem na sociedade, representantes da grosseria, da frivolidade, de todos esses aspectos que dialogam com a imperfeição, estão nas instituições, podem também no movimento espírita. Então eu vou dar uma dica para vocês. Uma coisa é a doutrina espírita, a outra coisa é o movimento dos homens. Foca, seja perseverante e constante nas bases kardecianas. E olhe para os homens com bondade, mas sabendo que vivemos num processo de muita contradição, de muita arrogância, de muita baixeza, deselegância, em todos os níveis. Então o cristão é aquele que vê o mundo, sabe que não vem para servir o mundo, mas não abandona o mundo. Perceberam? As comunicações frívolas são comunicações compridas e que não dizem nada. Textos empolados. Afirma Emmanuel que o poder da verdade está na síntese. Às vezes pontilhadas de absurdos, sem nenhum senso lógico. Nada tem de indecoroso, mas também nada de sério. São mensagens irresponsáveis. Às vezes são maldosas e irônicas. Apresentam duras verdades que ferem com justeza. A verdade é o que menos preocupa. Mistificam sempre que acharem oportunidade. São geralmente espíritos que se prestam a revelar o futuro, predições, palpites no destino das criaturas, como cartomantes, sortistas. Pessoas que procuram esse tipo de comunicação naturalmente se afinam com os espíritos levianos e espíritos sérios se afastam por não encontrarem oportunidade. Do mesmo modo, na sociedade humana, os homens sérios evitam companhia doidivanas. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, imprudentes, zombeteiros. Zombeteiros, aqueles que zombam e gracejam. Lembram? No início falei de Chico Xavier.
Eu tive a honra, o privilégio de conhecer Arnaldo Rocha, que foi o amigo, possivelmente, um ou dois dos mais íntimos. Arnaldo viveu com Chico em Pedro Leopoldo numa época absurdamente bela. Surreal, como falam por aí. Chico contava muitas coisas para ele. Muitas coisas que o Arnaldo falou para mim, e eu publiquei no livro. Ele não se sente em condições de tocar nos temas. Mas ele falou muitas coisas que ninguém sabia. E eu tive a honra de publicar. Uma das coisas que um dos aspectos da mediunidade do Chico foi sua conduta evangélica. Cuidadosa, amorosa, respeitosa, doutrinária. Então, não vou dizer que é 100%, que erros os seres humanos cometem, mas o percentual de acerto do Chico sempre foi muito maior do que dos equívocos. E sua conduta ilibada não tem mácula. O Chico foi um médium que tinha sempre muito cuidado quando os espíritos falavam do futuro, predições, palpites. Ele se sentia constrangido. Chamo a atenção para vocês que são estudantes, que estão atentos e descobrindo, que existe 2 Chico Xavier. O real, que está revelado nas matérias, nas publicações daqueles que conviveram com eles. E de uns tempos para cá surgiu um outro Chico, que não se presta, que não vinculado se encontra com esses cuidados que nós estamos tratando aqui. Então fiquem atentos, pois as comunicações sérias, que o Chico foi um médium exuberante, são ponderadas quanto ao assunto. Esses conceitos são de Kardec, tá bom? Que o Chico estudava. Chico tinha um respeito com Kardec absurdo. Quanto ao assunto, pois o espírito só falará do que sabe. Vocês já viram espíritos querendo falar de tudo quanto é assunto? Expositor que quer entrar em todas as sendas? Aí eu estou no cenário espiritista. Cuidado. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos em todos os temas. Há muitas coisas que eles ignoram. O ensino atinge o limite de conhecimento do espírito. Por isso é que os espíritos superiores não recomendam que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Veja aí, espíritos superiores nos recomendam que submetamos à lógica, ao critério. Essa análise é recomendada devido a comunicações sérias poderem ser verdadeiras ou falsas. As falsas são provocadas por espíritos pseudo-sábios ou presunçosos que procuram conseguir prevalência das mais falsas ideias e do mais absurdo sistema, e para melhor serem acreditadas utilizam de nomes respeitáveis. Esse texto não foi escrito por acaso. Apóstolos, santos e etc. A doutrina espírita sofreu ataques ferozes, e dentre tantos, a teoria que veio de espíritos dessa categoria, pseudo-sábios, que afronta as bases doutrinárias, e Kardec identificou isso e teve que agir com muito cuidado e nobreza. A história do cristianismo, a mensagem do Cristo, o próprio Kardec informa. Leiam o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi adulterada, deturpada. O Espiritismo também. Essas ideologias que campeiam no mundo materialista, na verdade, é uma adulteração.
É a corrupção de princípios que dialogam com as leis divinas, a natureza divina. Existe a lei física natural, fisiológica natural, existe a lei moral, que é natural, é lei divina. E vejam para onde o mundo caminhou no século XX, para onde as pautas aceleram o processo, num desgoverno total do que é o ético, o belo, o justo. Isso é deturpação. E o espiritismo sofreu ataques. E esses ataques acontecem no centro espírita mais pequenininho, entendam o que eu vou dizer, mais despretensioso, com mensagens arrogantes de pseudo-sábios, que são antidoutrinárias, que corrompem o costume, que querem mudar as bases, o objetivo de um centro espírita. Imagine de um médium, quantos? A maioria abandonam, não suportam, não aguentam. Quando passam a ter convivência com espíritos frívolos, brincalhões. E repito, se você quiser sentir, identificar, perceber, veja a árvore pelo fruto. A árvore não é conhecida pela copa, pelo tronco, pelas folhas, mas é pelo fruto, dissera Jesus. Então, quando você sentir alguma coisa que não está batendo, dica, amigo, não siga homens, siga o Cristo. Siga o Cristo. Eu brinco muito. Quando lançaram o Twitter, um amigo espírita falou que eu tinha que ter uma conta no Twitter para ter seguidores, para as pessoas saberem onde eu estava. Respeitando o companheiro, as suas opiniões. Hoje, constatando o que virou a rede social, isso foi lá 20 anos atrás. Eu tenho convicção que eu acho que a minha escolha foi a melhor. Eu não tenho que ter seguidores. No dia que tiver interesse que as pessoas me sigam, eu posso estar caminhando na mesma senda da megalomania dos tiranos, dos ditadores, que dizimaram vidas. E grande parte destas vítimas, entre aspas, achavam que eles eram poderosos profetas, tinham as bênçãos de Deus. Entregaram os seus sonhos, seus projetos na mão de terceiros. Desconectaram, desvincularam do Cristo, que é soberano no coração. Entendam bem isso, porque mediunidade é um assunto. Eu vou brincar com vocês, que é uma expressão utilizada na atualidade. Mediunidade não é assunto para amador. Então vai de leve. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, verdadeiras. Induzem a criatura a um conhecimento fundamentado e lógico. São mais profundas e elevadas. E eu repito, não precisam de estarem adornadas de um festival de palavras, mas sim textos, vibrações que falam para a alma e que libertam o ser. Quanto mais elevado for o espírito que as dita. Anotem, outra dica literária. Uma biografia escrita por Clóvis Tavares, intitulada Amor e Sabedoria de Emmanuel. Clóvis Tavares, amigo de Arnaldo, de Chico, de Emmanuel. Ele apresenta o escritor espiritual. Não percam, vejam o que ele fala. Extraordinário, polígrafo admirável, alma generosa, virtuosa, evangelizante. Padre Manuel da Nóbrega volta para o Brasil como um português legítimo que ama as suas tradições, desse povo maravilhoso, tão vilipendiado pelo materialismo dialético nos nossos dias. Foram os portugueses que vieram, sobre a égide do Cristo, organizar o Brasil. Agradeçamos aos portugueses. Espíritos complicados, brasileiros,
talvez possuímos na maior cota, pelo próprio volume populacional. Então, cuidado com as narrativas. Prossigamos. Conclusão. Em uma reunião de pessoas interessadas em passatempo, o que faria um homem interessado num assunto sério? É uma pergunta para você. Responda aí, manda um like, seus comentários. Se inscreva no canal. O mesmo ocorre no mundo espiritual. O meio seleciona a categoria dos espíritos que atua sobre si. Que maravilha! Começamos com o Evangelho, chegamos na conclusão com o Evangelho. Pelos frutos, Emmanuel. Eu vou deixar como para casa para vocês lerem em casa. Dever amoroso, consciencial, responsável. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. O Emmanuel traz a responsabilidade para nós, dizendo: e pelas nossas ações seremos conhecidos. Chico Xavier reportava os trocadilhos do benfeitor Emmanuel, e um deles, da minha preferência, o Emmanuel disse para uma senhora que falou para o Chico que o meu filho está andando em más companhias. Cada caso é um caso, mas nesse contexto o Emmanuel diz assim: pois é, será que seu filho que está em más companhias, ou as companhias é que estão em maus lençóis? Aí ele completou dizendo: me diga quem tu és. Me diga em que acreditas. Qual a doutrina que professas? O que fazes pelo caminho, que eu direi quem tu és. Quem tu és é um diálogo perfeito com a casa espírita que você trabalha, com a família que você nasceu, com a missão que o Senhor confiou, com a classificação, o tipo de mediunidade que possuis. Pense nisso e não transfira o que é teu. Não deposite na mão de terceiros o que compete a ti. Jesus dissera: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai em nível íntimo se não praticar a virtude. Não é você sair numa procissão seguindo Jesus, que é o governador amoroso, o mestre querido, amigo compassivo. Ele cuida, ele está conosco. Essa atividade está sobre a orquestração da sua vontade, mas ele não quer que você vá em busca dele lá fora, mas que você o encontre na intimidade da tua alma, que ele está dentro, que é uma força amorosa, divina, o Cristo interno. E quando conhecermos, dominaremos e transformaremos e seremos pessoas cada vez mais capazes, frutos benditos da árvore da vida, a árvore do bem viver. Assim, com alegria no coração, abraçando a todos os nossos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, vamos nos despedir desejando que vocês tenham muita alegria, muita paz, muito amor na alma. Que a luz do Evangelho brilhe em tua vida e que você faça da sua vida um livro bendito. Parafraseando Emmanuel, no livro, vou buscar na memória, Mãos Unidas. Primeira lição, teu livro. Emmanuel diz: a existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página. Cada momento um instante de afirmação. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de boas ações, pois as boas obras
São frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos despedir convidando vocês ainda para conhecer o nosso canal Gênesis TV, TV Gênesis e YouTube. Vem estudar conosco. É uma escola para amigos, amigos do Cristo, amigos de Kardec. Os cristãos se despediam dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo curso, um bom final de semana. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado.